A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 1. Chegou a hora de Deus governar a terra. Autor Pedro Dong. Semana 1. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Quarta-feira. Deus usa o homem para transmitir sua palavra. Ler com oração. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 2. A palavra é que faz a obra de Deus. O universo foi formado pela palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3. E Deus sempre trabalhou por intermédio dela. Nesses últimos dias, Deus nos tem falado pelo Filho, Jesus Cristo. Capítulo 1, versículos 1 a 2, o qual, por sua vez, fala por meio de seus profetas. Deus não fala conosco usando um grande megafone celestial, mas fala por meio de homens. Sabendo disso, o inimigo induz as pessoas a duvidar do canal usado por Deus para trazer-nos sua palavra. Satanás sabe dessa vulnerabilidade humana e ataca nesse ponto. No Antigo Testamento, Deus tentou falar diretamente com o povo de Israel no Monte Sinai, mas eles ficaram aterrorizados. Êxodo, capítulo 20, versículos 18 a 19. Por isso Deus pediu a Moisés que lhes transmitisse o que ele desejava falar. Moisés então se tornou a boca de Deus. Mesmo assim, ele foi contestado por seus próprios irmãos, Míriam e Arão, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Números capítulo 12, versículo 2. Depois houve também a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que arguiram: por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Queres fazer-te príncipe sobre nós? Capítulo 16, versículos 3 e versículo 13. Neemias igualmente enfrentou forte oposição ao reedificar os muros de Jerusalém. Seus inimigos disseram que ele desejava estabelecer-se como rei dos judeus, mas Neemias perseverou e não parou a obra. Neemias, capítulo 6, versículos 5 a 7. Portanto, os ataques contra o homem escolhido por Deus para transmitir sua palavra não são uma novidade. O diabo utiliza esse método para anular o falar de Deus. O próprio Senhor Jesus não foi recebido pelos judeus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 4. Como se lê: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 10. Aqui há dois tipos de mundo. O mundo feito por intermédio dele é aquele recriado por Deus, e o mundo que não o conheceu é aquele após a queda do homem. Até mesmo o Senhor Jesus, o enviado de Deus, que é a própria palavra da vida, foi rejeitado, perseguido e morto pelos judeus. Isso nos mostra como a oposição ao canal de Deus é uma história antiga. Ainda assim, muitos creram no Senhor. Ao morrer, Jesus realizou a eterna redenção e, ao ressuscitar, tornou-se o Espírito que dá vida. Aqueles que nele creram tornaram-se a Igreja, gerada inicialmente em Jerusalém. Jesus, então, não mais aparecia fisicamente a seus discípulos, mas sua presença passou a ser encontrada, a partir daí, na palavra dos apóstolos, representados primeiramente por Pedro. Ele falava a palavra de Cristo, e a obra de Deus era executada.
A primeira igreja perseverava no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Hoje, igualmente, temos a palavra dos apóstolos, a palavra de Deus, vinda do canal que ele escolhe. Não podemos elaborar ensinamentos que procedem de homens. A igreja precisa receber o ensinamento que procede de Deus e precisa ter comunhão nessa palavra. Portanto, a palavra da vida nos introduz na comunhão da vida. O ensinamento dos apóstolos nos supre com vida e temos de fazer a vida circular. Por isso, exercitamos o maravilhoso hábito de ruminar a palavra, fazendo nela imersão. Os adolescentes são nosso modelo, pois fazem transcrição e dormem e acordam ouvindo a palavra. Ao praticar a imersão na palavra, não proferimos palavras vazias, mas admoestamos e ensinamos. Quem ganha alguma luz, compartilha, fazendo a vida circular, e essa circulação executa a obra de Deus. Todos esses milagres que têm acontecido em nosso meio são devidos à circulação da palavra e à comunhão no ensinamento dos apóstolos. Depois do apóstolo Pedro, o Senhor usou o apóstolo Paulo como canal. Este recebeu a incumbência de nos dar a visão completa do plano de Deus para a salvação do homem. Colossenses capítulo 1, versículos 25 a 27. Paulo nos revelou que Deus deseja a edificação do corpo de Cristo, mostrada no livro de Efésios. Entretanto, ele fez questão de mencionar que não falava suas próprias palavras, mas aquilo que recebera mediante revelação de Jesus Cristo, conforme lemos na Epístola aos Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículos 11 a 12. Por mais eloquente que seja, nenhum homem tem a capacidade de suprir vida. Ele pode conhecer bem a Bíblia e pregar belos sermões, mas não consegue fornecer vida por si mesmo. Somente Deus consegue fazer isso por meio de sua palavra viva. Os escritos do apóstolo Paulo foram concluídos no ano 67 depois de Cristo, quando então ele foi martirizado. Suas epístolas revelam que o propósito de Deus é edificar a igreja, o corpo de Cristo, e estabelecer um governo de vida. Pela misericórdia do Senhor, fomos introduzidos debaixo desse governo, ao nos tornarmos membros do corpo de Cristo. O produto final será a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.